os que já estão presentes, Ademilson, Salles, Alice, Silvio, Larissa, O pessoal falou aqui no chat. ok, gente, bom dia. Bom dia, Silvio. Larissa, bom dia. Como é que foram o final de semana? Tudo bem? Tudo bem. Muita leitura, muito estudo, professor. Muita leitura, mas é isso que faz bem, né? A leitura é um patrimônio que não se perde, né? Eu acho que esses cursos virtuais têm, na verdade, sido de maior aprofundamento, às vezes, do que os presenciais, né? A exigência está bem elevada das minhas disciplinas do doutorado. A exigência está bem elevada nas disciplinas do doutorado. Bem elevada. Está elevada, né? Tá. Que bom, né? Isso é bom porque qualifica o programa, né? Isso, na verdade, faz, né? Aqui a gente também tenta, no nível da graduação, não ficar no básico, né? Abrir as fronteiras do conhecimento, né? Tentar, na verdade, desenvolver uma capacidade de interligação de fatos, de conceitos, né? De, como eu digo, não dar um curso paroquial. O que significaria isso? Que valeria apenas para a lei tal, 8666, de licitações, a lei de não sei das quantas. A minha ideia é de que uma aula como essa possa ser dada aqui na Argentina, na Bélgica, onde quer que seja, porque eu morro de inveja de quando você diz, bom, você é médico e vai exercer a medicina, foi convidado para os Estados Unidos. E os bacharéis em direito só ficam, na verdade, entendem que são bacharéis em direito brasileiro, né? Isso é, para mim, um pouco inquietante, né? Inquietante que a gente não tenha um raciocínio padrão, até porque, por exemplo, um advogado português pode advogar na Alemanha sem nenhum tipo de problema, um inglês pode advogar na França, um italiano pode advogar... The radio modem, aux input modem. Carlos Humberto chegando, Luiz Duarte está aqui, Pilo, Vini. Estamos já na hora, né? Hoje o público está um pouquinho mais reduzido, mas é isso mesmo, né? Na última aula nós estávamos falando de agências reguladoras e mostramos que elas têm um grande perfil, eu diria um perfil revolucionário, que nós não percebemos no Brasil, porque nós fizemos um produto importado, sem uma cultura local de agências reguladoras, sem a exigência de uma formação em regulação, sem outro tipo de coisa. Eu fico muito decepcionado com a ausência de criatividade do legislador brasileiro, aliás. O Congresso é muito pouco produtivo, né? Quer dizer, ele leva maturando uma lei 20 anos, quando a lei já está pronta para ser votada, já está completamente superado. A realidade, as leis não têm infância, né? Quer dizer, no Código Civil de 2002, ela chega no Congresso em 1980, então
São 22 anos de maturação, é o parto mais longo que tem, é o parto legislativo, né? As mulheres se queixam de um parto de 9 meses, mas o parto legislativo é realmente alguma coisa que não tem. Por exemplo, só para vocês verem, são soluções que não chegariam a ser tão custosas. Todos nós sabemos que o Estado compra muito mal, né? Por exemplo, nas licitações, o sistema de licitações é perverso, o critério do menor preço é inadequado, mas pelo menos que se adotasse o que outros países fazem, as licitações temáticas e não orgânicas, ou seja, se o estado da Bahia alguém quer comprar material de construção, iria para uma câmara de material de construção e aí fosse para quem fosse para um município, vamos quebrar esses tabus federalistas e vamos especializar a compra, né? Então, se você quer comprar material elétrico, seria uma câmara de material elétrico. Se você quer comprar pneumáticos, teria uma câmara. Se você quer comprar remédios, e quantos remédios se compram, então teria que ter uma câmara, elas todas setoriais, com profissionais de compra, como, por exemplo, as grandes empresas valorizam muito seus compradores, né? Tem uma figura que está ali mais ou menos oculta, mas é aquele cidadão que estuda o mercado, o momento certo de comprar, as melhores possibilidades de fazerem compras. Infelizmente, esse tema está jogado para o administrativo 2, infelizmente, no sentido de que a gente tem que ficar um pouco adstrito a esse tipo de situação, mas o certo é que, para fecharmos a questão da agência reguladora, ela tem ideias fenomenais. Primeiro, é de uma legislação técnica, porque, olha, tudo que nós temos de legislação é alguma coisa assim que saiu da cabeça de um legislador em uma determinada hora. E se eu tivesse tempo, mas se vocês quiserem copiar as ideias, nós poderíamos fazer um glossário que garanta da legislação esdrúxula no país, da legislação esdrúxula no país. Outro dia me mandaram uma lei do município de São Paulo, não estou falando de nós baianos, nem estou falando da maior capital do país, que é São Paulo. Existe uma lei antiga dizendo que é proibido vender pastéis nas feiras livres. Mas por que só pastel e caldo de cana e não sei das quantas? Me expliquem, se puderem, não é? Por que uma lei aprovada pela Câmara Municipal com 55 vereadores, né? Aprova uma lei proibindo vender pastéis nas feiras livres. Ou seja, provavelmente por problema de higiene, mas melancia cortada, aberta, laranja cortada, aberta, produtos sem nenhum tipo de higiene, cachorro quente pode, mas pastel não pode, né? Mas São Paulo tem, por exemplo, uma lei, e eu comecei a estudar as leis em São Paulo, que define o tamanho das mesas de bilhar, ou seja, de que os bares só poderão colocar mesas de bilhar com aqueles tamanhos que devem se obedecer e de que a prefeitura deve fiscalizar. Imagine, a prefeitura vai sair dos seus cuidados de fiscalizar a limpeza urbana, de fiscalizar o funcionamento dos postos de atendimento de saúde, de fiscalizar as creches, de fiscalizar as escolas municipais, para fiscalizar as mesas de bilhar. Dá para entender uma coisa dessas? É um negócio louco, né, Manuela? Quer dizer, que você crie essa legislação sem qualquer
base consequencialista, né? Quer dizer, a ideia do consequencialismo é muito importante e comecem a pensar nisso com urgência, porque ela vai mudar nossa cabeça, ela vai mudar nossa forma de pensar. Por exemplo, os meus professores de direito penal ensinavam assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia definição legal. Ou seja, eles me diziam que para haver crime era preciso uma lei previamente estabelecida. E isso é verdade, mas não é a verdade inteira. Não significa que tudo que a lei criminalize possa ser considerado constitucionalmente como crime. E aí, Celso, que história é essa? Quer dizer, pode ter lei que tipifica como crime e ser definida como não criminosa? Pode, o Supremo já fez isso. O que que acontece, gente? A legislação penal é chamada de última ratio, de última razão. Quando todos os meios falharem, como a liberdade humana é um valor priorizado na Constituição, tudo que possa afetar a liberdade humana e a lei penal visa constranger a liberdade humana tem que ser o mínimo dos mínimos. Então, se você tiver, por exemplo, algum meio de não penalizar, de não punir, de não apenar, de não punir, você não pode punir, quer dizer, porque haveria quebra da proporcionalidade, haveria uma lei absolutamente desproporcional. É por isso que se foi chegando ao princípio da insignificância, mas vamos dizer com todas as letras que uma lei penal ela pode ser inconstitucional se ela não for necessária nem for adequada para aquela situação por quebra da proporcionalidade, que outro nome não é, um nome mais bonitinho para a gente chamar de Estado de Direito. O Estado de Direito, volto a dizer, é o Estado proporcional, porque é o Estado que combateu o absolutismo, e o absolutismo só se combate com relativismo, e relativizar é proporcionalizar. Daí que a proporcionalidade é a própria expressão do Estado de Direito. Não há Estado de Direito sem proporcionalidade. Você consegue um cafezinho aí para mim? Não há Estado de Direito sem a proporcionalidade. Então, eu não posso ter, por exemplo, vamos imaginar que eu, ao invés de criminalizar o indivíduo que dirige embriagado, e eu acho que ele precisa ser fortemente reprimido, eu dissesse: quem estiver dirigindo embriagado vai perder o carro. Talvez desse muito mais efeito uma sanção administrativa civil do que uma administração penal. Então, vamos tentar olhar. Eu falei na última aula sobre aquela questão das multas que deram efeito contrário, né? Então, esse consequencialismo legal, eu costumo fazer uma metáfora que eu gostaria de que vocês refletissem sobre ela. É a ideia de que as leis são remédios sociais. E, como todo remédio, ela tem efeitos colaterais. Ela tem efeitos colaterais. Nenhuma lei é absolutamente benéfica, nenhuma lei é absolutamente benéfica. Não é? Se você dissesse assim, todos são iguais perante a lei, pareceria uma maravilha. Mas e aí, você daria o direito ao estrangeiro de frequentar as escolas? Claro que ele nem ia querer, né? Mas se todos são iguais perante a lei, você, na verdade, levada a essa questão, você não teria tratamento diferenciado para o estrangeiro, ou você não poderia fazer concursos seletivos, por exemplo. Um aluno uma vez me levantou uma polêmica: por que que para a gente penitenciário no presídio feminino só abriram concursos para mulheres? Por uma razão fortemente cultural, vamos dizer assim, não é? Para que alguém faça revista feminina íntima em mulheres, é fundamental
dentro da nossa cultura, dentro do nosso padrão, que sejam mulheres. Então, essa discriminação, mesmo de sexo, é importante em determinados momentos, né? É importante mesmo a discriminação de sexo. Ela é importante porque, gente, o papel da lei é discriminar. Eu não conheço nenhuma lei que não seja discriminatória. Toda lei que seja extremamente igualitária, ela não vai contemplar as diferenciações, porque você chegaria ao ponto de dizer, por exemplo, que as Paralimpíadas, que contemplam paraplégicos, deficientes ou problemas com outros tipos de deficiência, seriam inconstitucionais, porque todos são iguais, aí o deficiente teria que participar das mesmas Olimpíadas do outro. É evidente que é um concurso desigual, né? Então, a igualdade consiste em tratar desigualmente aos desiguais. Então, nós temos, eu estou aproveitando essas aulas para tentar demolir determinados preconceitos que estão aí dentro dessa questão. Bom, dito o quanto achei que seria pertinente em termos de agências reguladoras, vamos falar em outros modelos, as chamadas entidades paraestatais, ou seja, satélites do Estado, e que, como nós confundimos o público, o estatal e o privado, nós temos imensa dificuldade em admitir uma classificação idônea, porque nós falamos em entes públicos no lugar de falarmos em entes estatais, em administração pública, quando o público é uma meta do Estado, mas não se confunde com o Estado, né? Ela busca esse tipo de coisa. Tradicionalmente, se diziam que paraestatais seriam entidades privadas que prestam serviços relevantes ao Estado. Então, o grande exemplo tradicional e clássico é o sistema chamado Sistema S, SESC, SESI e SENAI, né? Eles seriam entidades reconhecidas, têm contribuições compulsórias para manter o chamado Sistema S, né? E que são entidades, eu estou usando uma expressão que não é muito do meu gosto, porque todo mundo fica parecendo que a gente está falando uma língua estranha. S não quer mais dizer do que SESC, Serviço Social da Indústria, Serviço Social do Comércio, SESC, Serviço Social da Indústria, SESI, e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizado Industrial, né? Então, são entidades que recebem recursos públicos, mas que não são públicas, né? São eleitas segundo seus próprios estatutos, são eleitas segundo, ou não são estatais, melhor dizendo, né? Elas não integram o Estado e, por isso, elas são entidades estatais. Mas, na década de 90, quando se começou a falar da administração gerencial, da administração não burocrática, porque nós tivemos sempre uma administração, no início, bem patrimonial, ou seja, o rei cobrava impostos para fazer os casamentos das princesas, né? Então, os casamentos custavam uma fortuna, convocava-se a população toda, rica, evidentemente, e aquilo era pago pela população. Então, era onde o patrimônio do rei se confundia com o dinheiro estatal, né? Então, esse era o modelo da administração patrimonial. E o modelo burocrático vem para quê? Vem para coibir os desmandos da administração patrimonial. Ele vem, então, a burocracia era a criação de regras, de critérios. É esse que é o norte da burocracia, né? Quer dizer, quando Weber fala de burocracia, etc., quer dizer, ele fala como um remédio para o patrimonialismo, era, digamos, o grande antídoto para o patrimonialismo era a burocracia, porque a burocracia criava determinadas regras e eu só podia me comportar segundo essas regras, né? A burocracia
me dizia como é que se compra e eu só posso comprar assim. A burocracia me dizia como é que se admite alguém no serviço público e isso passava a dar segurança nessa gestão do Estado. Mas depois se falou, olha, é preciso uma gestão mais moderna, digamos, a crise do abstencionismo para o ativismo do Estado. Então, se falou em administração gerencial, e hoje se usa a expressão administração dialógica, que dialoga com os fatos, com as necessidades, com determinadas demandas da população, né? Então, a administração dialógica não quer dizer que o presidente tenha que dialogar com as pessoas. Aliás, isso seria missão impossível, né, com o atual. Estabelecer, desculpem aí um pouco de posição pessoal, mas aqui nosso presidente tem, vamos ser eufêmicos, uma dificuldade de comunicação muito grande, né? Muito forte com a população, né? Quando a gente está na posição de professor, tem que ser extremamente comedido, né? Então, ele, na verdade, aliás, nós não temos tido sorte. A Dilma não era uma comunicadora, já o Lula era um grande comunicador, né? O Lula era um grande comunicador, né? Sabia dizer coisa com coisa. Eu não estou dizendo que as coisas que ele dissesse eram certas ou erradas, não me cabe fazer aqui propaganda política, mas o que eu queria dizer é que nessa administração dialógica, nós sentimos necessidade de ferramentas menos pesadas do que as tradicionais do Estado. Então, nós dizemos, olha, o Estado é muito lento, é paquidérmico, né? Veja, assim, aquelas passadas do elefante pesadas, né? Ele é sutil como uma escavadeira, né? Ele na verdade, o peso do Estado, ele é uma coisa muito grande. E quer você queira, quer não, o peso do Estado está sendo substituído, em alguns casos malissimamente, em outros bonissimamente, pela iniciativa privada. Por exemplo, a propósito desse episódio aí do Carrefour, eu colhi só alguns dados que me impressionaram. Não quero entrar nessa polêmica, nem é hora de entrar nessa polêmica, se é que há polêmica, né? Mas um número que me impressionou é o seguinte: temos 700 mil seguranças, agentes de segurança cadastrados. O Exército inteiro tem 210 mil pessoas, um terço dos agentes de segurança privada. A maior polícia, que é a de São Paulo, tem 110 mil pessoas. E os agentes de segurança privada já são 720 mil pessoas, né? Então, em que momento nós vamos encontrar o público passando por determinadas situações? Tirando o peso do Estado para dar uma certa agilidade controlada. Quer dizer, o que eu digo é que o Estado deve comandar o navio, mas não remar para que a embarcação ande, né? Isso não é um trabalho do Estado, ele normalmente é péssimo empresário. Então, exemplos de organizações de paraestatalidade seriam, hoje eu quero chamar a atenção de duas delas: as organizações sociais, chamadas de OS, organizações sociais, assunto que os concursos públicos adoram, e uma outra com um nome que é um degrau menor, que são as organizações sociais de interesse civil público, né? OCIPs, Organizações Sociais Civis de Interesse Público, né?
Então, qual é a diferença entre uma organização social? O que é mesmo uma organização social? São exemplos de paraestatais, são exemplos de paraestatais, como é o caso do SESC, do SESI, do SENAI, mas elas têm um modo de agir diferenciado. Por exemplo, as organizações sociais, elas celebram um contrato de gestão e passam a usar bens do Estado, servidores do Estado, e elas não são titulares dos serviços que prestam, mas são gerenciadoras desses serviços que prestam. Então, o que vincula o Estado a uma entidade que é, na sua essência, privada, uma associação, uma fundação, uma ONG que não tem uma definição jurídica, uma organização não governamental, que seria, digamos, a forma mais genérica dessas entidades, mas que não diz nada. Quando você diz que é uma organização não governamental, é o mesmo que você dizer, por exemplo, é uma organização não animal. Não água, pode ser fogo, pode ser terra. Então, é um nome manifestamente impróprio, né? Organização não governamental, e que normalmente vive pedindo dinheiro do governo. Mas organizações sociais são formas de gestão mais agilizada e elas envolvem sempre o quê? Metas e controle de eficiência, através dos chamados contratos de gestão. Então, o que une o Estado a uma organização social? É um contrato de gestão. Um contrato de gestão. Nessa gestão, é o que a Constituição Francesa já falava dos contratos-programa, ou seja, você tem compromissos assumidos, você tem resultados a desenvolver e você tem verbas liberadas segundo esses resultados. Segundo esses resultados. Então, a grande marca da organização social, e para mim eu não vejo, desde que ela pode ter distorções e várias, então muita gente diz isso é privatização, é apenas a percepção de que o Estado não é monopolista do público, de que nós podemos desenvolver o público. Por exemplo, as organizações sociais de Irmã Dulce, acho que já conseguiram se tornar organizações sociais no sentido jurídico da palavra, ter um contrato padrão do governo, onde você acha alguém entusiasta pela causa, onde você acha alguém, na verdade, que controla com mais eficiência. Então, ela, por exemplo, o Supremo Tribunal diz que ela está desamarrada do sistema licitatórios tradicionais para garantir uma agilidade maior. E ela tem funcionários públicos remunerados pela origem, não é? Ou seja, se ele é funcionário da União, a União vai continuar remunerando, mesmo que ele esteja sob a gestão dessa entidade não estatal. Eu jamais vou chamá-la de privada no momento em que ela celebra um contrato de gestão, né? Então, o que é que marca uma entidade social, do ponto de vista do cordão umbilical com o Estado? É um contrato de gestão, que pode ser mantido e que pode não ser mantido, que pode ser rescindido, cujas verbas são maiores do que, na verdade, a depender do desempenho, são maiores ou são menores, né? São maiores ou são menores, né? Então, essa é, digamos assim, um modelo de organização, que são as organizações sociais, né? Elas devem estar em áreas não privativas do Estado, né? Elas devem estar em áreas não privativas do Estado, como educação, como saúde, segurança alimentar, meio ambiente, etc. Atividades que não sejam privativas do Estado e que possam ser realizadas em parceria com o Estado, mas uma parceria qualificada pelo contrato de gestão, Então, na verdade, a organização social ela pode ter várias formas, de uma fundação, de uma associação, e ela ganha, digamos, um título honorífico, ela passa a ser considerada uma organização social,
e passa a ter benefícios e contrapartidas, né? Ela pode usar prédios públicos sem pagar, sim, porque às vezes tem um prédio desocupado e ela pode, na verdade, utilizar. Ela pode usar servidores públicos, sim, mas ela tem que prestar contas do dinheiro público recebido, ela tem um controle do Tribunal de Contas da União e ela tem um controle, um órgão de administração controlador interno, formado, inclusive, obrigatoriamente por funcionários públicos, né? Então, a organização social é um modelo, eu não gosto muito de ficar em descrições, mas digamos, esse momento de crise, de como o Estado consegue operar. Quer dizer, o que é mais importante nessa questão é vocês decidirem como chegar ao público sem a estrutura pesada do Estado, sem a estrutura extremamente pesada do Estado. Então, essa que é uma coisa, quando a estrutura se torna pesada, você chega a disparates ou algumas coisas. Por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas os bancos, ou não foi do tempo de vocês, todos os estados tinham banco. Aqui nós tínhamos o Baneb, Banco do Estado da Bahia. No Pará, você tinha o Banpará. Em Brasília, você tinha o Banco Regional de Brasília. E todos esses bancos pertenciam 100% ao Estado. E aí, o que acontecia, gente? Acontecia que, quando um empresário queria um dinheiro, olha, aqui o que vale são os votos que você pode dar para o governador. Não estou interessado em seu patrimônio, não. Eu tenho 10 mil votos, pronto, seu empréstimo vai ser aprovado. Mas ele não tinha nenhuma segurança financeira de que ia retornar, desde que ele retornasse em votos, né? Então, imaginem que o governador, controlando um banco, se ele iria negar empréstimo para um grande cabo eleitoral que lhe desse 50 mil votos. Não ia nunca. Moral da história, todos os bancos estaduais, praticamente todos, quebraram, né? Quebraram e foram absorvidos rapidamente por empresas privadas, que aí já não estavam buscando lucro, né? Já não estavam, perdão, já não estavam buscando o viés eleitoral, mas efetivamente o lucro, né? Na verdade, elas buscavam o lucro, né? E isso me lembra um episódio muito interessante, onde o presidente do Banco do Brasil foi ao Senado, e aí o senador Suplicy, na época, hoje um vereador muito bem eleito em São Paulo, perguntou: presidente, eu vou lhe fazer uma pergunta. Nós temos uma agência do Banco do Brasil aqui que trata o pessoal do governo na palma da mão e trata nós da oposição como se fôssemos um resto. E o presidente do banco virou e disse: por exemplo, cheques especiais, os limites do pessoal do governo são maiores. Ele disse: olha, eu poderia lhe responder de que não vou falar sobre esse assunto porque eu tenho sigilo bancário. Mas o que eu quero lhe dizer é que aqui, para o banco, a orientação de que eles têm é de que só tenham clientes. Nós não temos deputados nem senadores. E vou lhe dizer a vocês, talvez vocês possam, mas não é um problema do banco, eu posso achar estranho, mas temos aqui alguém que faz faxina e que talvez tenha o melhor limite de cheque especial. Porque, como cliente, ele nos dá um retorno muito grande. Ele faz isso aqui porque é um emprego público seguro, mas ele tem empresas lá fora. E como ele, na verdade, não tem, então, para a gente, ele é cliente, não é? Mas era difícil para os bancos, na verdade, terem clientes, né? Os bancos tinham eleitores, por incrível que pareça, era uma forma de captação de eleitores. Mas o que vai diferenciar a organização social
da OCIP, das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, né? A OCIP forma termos de parceria, que são efêmeros, que são transitórios, ou seja, para, por exemplo, uma OCIP se prestaria para a aplicação da vacina. Não sei que vacina que está aí, se é da Pfizer, se é da Coronavac, se é... Mas aí você, ao invés de mobilizar a máquina do Estado todo, você faz um termo de parceria com a OCIP que se esgota com aquele resultado pronto, com aquele resultado pré-estabelecido. Então, o OCIP também se qualifica como organização da sociedade civil de interesse público. Tradicionalmente, as obras sociais de Irmandúcia eram OCIPs, mas eles estão mudando, se já não mudaram, o modelo para a organização social, que tem, digamos que a parceria com as OCIPs é mais efêmera, é mais tênue, é mais rala, menos consistente, enquanto que nas organizações sociais nós chamamos contrato de gestão. Então, é aquela coisa bonitinha para concurso, o contrato de gestão marca a organização social e os termos de parceria marcam as OCIPs, né? As organizações sociais da sociedade civil de interesse público, né? Então, elas são todas, ambas, elas são entidades privadas, né? Elas são entidades privadas, né? Em busca da eficiência, nós criamos também as agências executivas, né? Além das reguladoras. O que é, por exemplo, entidades essas estatais e que se comprometem com um plano de metas. Por exemplo, no Reúne, que foi um movimento dentro da universidade, houve um plano de metas. Olha, Faculdade de Direito, você se compromete a criar um curso noturno e a ampliar o seu alunado, e eu me comprometo a lhe dar professores, a lhe dar estrutura, a lhe dar verbas, etc, etc, etc. Então, o chamado contrato programa, que nós diferenciamos aqui do contrato de gestão, e no contrato de gestão você assume efetivamente a gestão de um órgão. No contrato de programa, você controla o fluxo de dinheiro a partir das metas estabelecidas, né? Através das metas estabelecidas. Então, a agência executiva, ela pode fazer parte da administração descentralizada e ela não é uma paraestatal, como são as agências, os órgãos, as organizações sociais e as chamadas OCIPs. Alguma dúvida sobre isso, gente? É um quadro mais descritivo. Existem muitas polêmicas sobre o tema, posições do Supremo Tribunal, e um dizendo, olha, isso é um mecanismo de privatizar, e tudo isso parte, no meu modo de ver, da ausência de um divisor de águas claro entre o público, o privado e o estatal. Mas eu queria aproveitar esse momento para... porque se diz, olha, ninguém tem direito a ser uma organização social, porque isso é um ato discricionário dos órgãos da administração. Tiago, pegue um cafezinho mais para mim, eu tomo um pouquinho de café e água. É um programa ele é um ato discricionário. E tomem muito cuidado com essa palavra. Isso é um esconderijo em que a administração usa para fugir de qualquer responsabilidade, para praticar um monte de arbitrariedades. Vamos tentar fixar uns conceitos básicos de ato discricionário, de discricionariedade,
para que a gente possa perceber. O que nós chamamos de atos vinculados é aqueles que nos dão já, como diriam os alemães, o Tatbestand e o Rechtsfolge, ou seja, a previsão e a estatuição. Quem passar em primeiro lugar num concurso público será nomeado na frente de todo mundo. Previsão aqui e estatuição acolá. E em outros momentos, a discricionariedade deixa uma possibilidade em tese aberta para que o administrador, segundo as circunstâncias, ele possa, na verdade, tomar a solução mais adequada. Em um dado momento, por exemplo, em matéria tributária, os impostos que são pagos já estão capitulados na lei pelo princípio da legalidade e pelo valor histórico que isso tinha. Quer dizer, a Revolução Americana foi feita simbolicamente, se eu puder dizer, pela questão do chá, que os ingleses resolveram cobrar um imposto sobre o chá. Imaginem que era uma bebida muito consumida, tempos bons, né, onde o pessoal consumia chá, né? Hoje está faltando cervejas nos supermercados, né? Então, é um drama nacional. Isso pode virar uma guerra civil, né? Mas não, por favor, vou fazer um apelo que as empresas de cerveja abasteçam os supermercados, porque senão isso pode virar uma guerra civil, né? Então, mas lá naquela época a bebida era mais importante era o chá, e de repente eles sentiram que o chá passou a ser tributado. E aí eles fizeram um movimento que tinha como símbolo a expressão no taxation without representation, nenhum tributo sem representação. Então eles queriam ser representados no parlamento inglês, e aí foi uma briga que terminou que eles se autonomizaram e de colônias inglesas passaram a países, entre aspas, em estados, e aí se resolveram transformar nos Estados Unidos para melhor gerenciar os seus interesses, né? Para melhor gerenciar os seus interesses. Então, a ideia da importância do tributo fez com ele que ficasse sempre vinculado à lei. Mas, por exemplo, a quem atender no hospital, se eu disser a quem ganha 3 salários mínimos, o cidadão pode chegar lá num carro importado e dizer, não, eu tenho direito porque eu ganho 3 salários mínimos. Mas como se o senhor tem esse carro? Eu trabalho na empresa do meu pai, pronto. Então, a solução discricionária, quando se diz as pessoas pobres, é para que exatamente eu tenha a melhor avaliação do que aquela que o legislador faria. Quando eu percebo que a melhor solução não deveria estar à distância por uma norma geral e abstrata, mas em concreto pela norma específica, para que, na verdade, se pudesse ter uma solução mais adequada. É interessante como eu aprendi isso muito por força de necessidades. Eu começo a ensinar na faculdade aos 26 anos de idade e me deparo com uma situação inusitada. Minha sala era apertadíssima. Também pudera, Celso, você está entrando como professor colaborador, ainda quer exigir sala? Não, é que eu ficava com pena dos alunos que não conseguiam se acomodar, se sentavam no chão e etc. E aí eu passava ali, tinha uma sala de um professor já falecido, e que a sala dele tinha 10, 12 alunos, e era imensa, que era a sala Nestor Duarte. Eu perguntei por que a sala desse professor, santa ingenuidade, é tão grande e a minha é tão pequena, e ele tem tão poucos alunos e eu tenho tão grande? A resposta, não, ele só dá aula nessa sala porque tem o nome do pai dele.
Tá, e aí todo mundo fica na pior. Assim, aí eu fui ao diretor. Disse, mas você não sabe o que é um ato discricionário? Isso é competência minha. Se você não quer, você pede demissão e fica. Eu aí disse, não, isso não está certo. E comecei a estudar sobre discricionariedade. Talvez daí tenha vindo a minha vocação para o direito administrativo a partir desse desafio. Eu digo, não é possível que, na verdade, a gente possa ser esse ad libitum, ou seja, essa vontade pura e simples de agradar ao professor tal, sem nenhuma razão de ser. E eu fui descobrindo na literatura estrangeira, sobretudo, que a discricionariedade era uma ferramenta de aproximação dos fatos com a norma jurídica. Ou seja, de que o legislador desejava sempre a solução ótima, mas que a solução ótima só poderia ser dada em caso concreto, em que em algumas situações não haveria possibilidade de se ter uma solução preconizada. E aí, por exemplo, num campeonato de natação, aqui num clube local, vou falar do IAT que está patrocinando essa aula, né? E aí o árbitro dá um empate técnico. Mas esse empate técnico é porque ele não percebeu dos dois que chegaram à frente quem tocou a borda da piscina primeiro. Foram aparentemente no mesmo momento. Nas Olimpíadas isso não acontece, porque ele tem aparelhos que medem frações de milésimos de segundos, né? Então, alguém com tantos milésimos de segundo na frente. Essa discricionariedade aqui desapareceu por quê? Porque a verdade foi mostrada, a solução se otimizou em uma única direção. Então, na verdade, a discricionariedade não é margem de liberdade nenhuma. Comecem a pensar nisso e me provoquem por que liberdade não é margem de liberdade nenhuma. Porque, na verdade, quando eu tenho algumas opções possíveis, é porque meu estado tecnológico ainda não me permite saber qual é a opção melhor. Então, eu tenho que sempre buscar qual é a opção superior do leque aparente de opções. Você, às vezes, tem uma situação de resolver a questão dentro de uma forma mais adequada. Às vezes, em pequenas coisas, eu me testava, eu dizia, olha, como diretor da faculdade, na questão da discricionariedade. Uma vez eu me lembro que eu fiz uma mudança no pessoal que fazia limpeza de banheiros. E aí o pessoal limpava por andares, né? Tinha uma equipe do primeiro andar, a equipe do segundo andar, etc., a equipe do térreo. E eu aí disse, não, vamos fazer a limpeza, mesmo que você suba e mude de andar, pelos banheiros femininos serão limpos por mulheres, banheiros masculinos serão limpos por os homens. O que eu queria, na verdade, garantir que os homens pudessem entrar no banheiro da limpeza a qualquer tempo e que as mulheres também pudessem entrar, porque durante o tempo eles não faziam limpeza e os banheiros viviam sujos. Isso melhorou muito, mas gerou uma coisa, professor, a gente já se reúne, eu digo, eu não tenho a liberdade de decidir isso. Eu fiz um estudo e cheguei à conclusão de que essa distribuição é a mais efetiva dentro dessa situação. Então, eu não tinha mais liberdade de dizer, mesmo que o sistema seja ineficiente, eu quero manter essa ineficiência porque eu gosto meu, pudera. Se o diretor não puder dizer quem vai trabalhar, onde vai trabalhar, ele não pode mais nada. Mas não pode mesmo. Quem administra tem que ter em vista o interesse daquele para quem ele administra. Administrar é ministrar para alguém, como advogar é vocare
para alguém, advocare, falar por alguém. Então, quando eu administro para alguém, eu não digo, eu não tenho vontade nenhuma de fazer esse hospital, eu não tenho vontade nenhuma de fazer esse tipo de coisa. E aí, outro dia, eu participei de uma reunião com o secretário de saúde, e ele me dizia: olha, nós vamos construir mais 2 hospitais, 3 hospitais no estado. Tome cuidado, porque eu aí provoquei debate na televisão. Tome cuidado, porque pode ser que o caminho a ser tomado seja trabalhar postos ambulatoriais e não hospitais. Ele disse: me perdoe, professor, mas isso aí não seria uma certa ingerência? Foi muito educado isso. Uma certa ingerência na administração do executivo, se o executivo entende que deve fazer hospital e não postos de saúde, isso é, na verdade, um ato, como dizem os senhores lá na Faculdade de Direito, um ato discricionário do administrador. E eu aí disse: olha, eu vou precisar de um tempinho. E a moça disse: depois dos comerciais, tal, tal, tal. Eu digo: ótimo. Eu digo: olha, vamos ver o seguinte. Os chamados procedimentos de simplicidade resolvem-se ou representam 80% do atendimento simples e pode ser feito em postos ambulatoriais. É o quê? O tratamento da pressão alta, o tratamento da desnutrição, o tratamento do diabetes, o tratamento de um osso partido, no braço, na mão, na perna. Isso é o que a gente chama, e estatisticamente está medido como 80% das demandas de serviço. Se vocês, na verdade, quer dizer, se os senhores, na verdade, criarem mais postos ambulatoriais, vão reduzir a demanda por hospital. Porque, por exemplo, o Hospital Geral do Estado é apinhado de gente porque as pessoas não encontram um posto de saúde que resolva os seus problemas no bairro. Então, a preferência deve ser sempre para o posto ambulatorial, que representa 80%. Há um estudo feito para o SUS, mas um estudo estatístico, que diz que 80% da demanda é de baixa complexidade, 15% é de média complexidade e 5% de alta complexidade, que exige internamento hospitalar. Na média complexidade estão os especialistas, otorrino, oftalmologista, neuropsiquiatra, que trabalha com, por exemplo, o mal de Parkinson, etc. Então, isso já é média complexidade. E alta complexidade é aqueles que precisam de cirurgias cardíacas e oncologia, que exige um tratamento, digamos, mais contínuo. Então, eu disse, se demonstrado isso, não há espaço discricionário para se optar pelo posto, pelo hospital, como se fosse assim um jogo. Vamos ver quem ganha aqui, é o posto ou o hospital? Vamos ver quem é que faz esse tipo daqui. Então, não há, quer dizer, a discricionariedade, quem me ensinou isso foi uma moça de um canal chamado Clima Tempo, é o seguinte, a lei faz uma previsão para daí a 6 meses. Mas ela disse, se eu fizer uma previsão para daí a 6 meses, eu erro muito. Se eu fizer uma previsão para amanhã ou para hoje, eu acerto bastante, bem mais do que se eu fizer uma previsão de chuvas para daí a 6 meses. Né? E aí eu percebi qual é a lógica da discricionariedade. É trazer a decisão diante dos fatos concretos, é trazer a decisão diante dos fatos concretos. Não há como, na verdade, você trazer essa decisão para um modelo pré-estabelecido. Né? Eu conto sempre uma história que me agrada muito, porque é um fato real, de que, de repente, eu recebo um funcionário lá na Faculdade de Direito
E a diretora de recursos humanos da UFBA me disse, olha, professor, não se preocupe, não, eu sei que o senhor não pediu, mas eu estou lhe pedindo só porque esse camarada é muito complicado, já fizemos 2 processos administrativos para dispensa dele, ele anulou na justiça, conseguiu com advogado, então eu só quero aí que o senhor faça um processo administrativo para demiti-lo, porque ele falta em todos os lugares, ele vem. Então eu disse, tá certo, tá bom, a gente vai fazer o processo administrativo, que era o caminho, funcionário faltoso, funcionário negligente, funcionário não sei das quantas, é o que diz a lei. Eu resolvi, eu sou muito experimentalista, eu nesse ponto, se a lei é remédio social, todo remédio tem que ser testado, né? Como as vacinas, como as coisas todas. E como eu sou um experimentalista, eu disse, olha, quando fulano de tal resolver aparecer aí, vocês digam, me chamem que eu vou lá falar com ele, porque ele pode não querer vir falar comigo. E eu aí passaram-se uns 4 dias e ele apareceu. E eu aí, de surpresa, fui lá, olá, fulano, como é que está você? Tudo bem? Ele tomou um susto, disse, diretor, eu tenho umas explicações para lhe dar. Eu digo, não, vamos conversar lá no meu gabinete, mas eu não vou falar com você como diretor, não. Quem vai falar aqui é Celso. Aí eu disse, eu vou lhe prometer uma coisa, não vou abrir processo nenhum contra você. Eu não vou abrir. Eu só quero saber, olho no olho, o que está acontecendo, porque isso deve estar lhe martirizando a vida inteira. Você vai de um lado, vai para o outro, parece uma bola de ping-pong jogando. Aí ele começou a chorar um pouco. Aí eu disse, pode me dizer o que está acontecendo, porque eu vou buscar lhe ajudar. Eu não estou aqui para abrir processo, eu não acredito nessas coisas, que seria a solução vinculada. Eu disse, doutor, o senhor quer que eu diga mesmo a verdade? Eu digo, o senhor vai dizer a verdade para uma pessoa que quer ser seu amigo, não é para o diretor, não. Ele disse, eu tenho 4 filhos com 3 mulheres. Aí eu fiz uma cara de paisagem, disse, e, como quem diz, e prossiga, e daí? O que eu tenho a ver com os 4 filhos? E eu, para sustentá-los, eu não quero que eles levem uma vida difícil como eu vendo quentinhas, e o pessoal gosta muito da minha comida, cada dia está crescendo mais o meu movimento de quentinhas. Tá? E que hora você termina esse trabalho todo de quentinhas? Eu termino 4 horas. Quer dizer, então você 5 horas pode começar a trabalhar. Posso. Bom, mas 5 horas a gente não tinha nem curso noturno implantado e tal. E aí eu procurei uma pessoa minha da Escola de Biblioteconomia. Ela disse, olha, nós temos um trabalho aqui que pode ser ótimo para eles. 6 horas ou 7 da noite e vai até meia-noite, que é restauração de livros. No fim do dia, os livros, quando estão estragados, a gente precisa de alguém que restaure os livros e a gente dá um cursozinho. Aí eu pedi a ele, volte amanhã para a gente continuar essa conversa. Ele disse, eu estava com tanto medo, mas o senhor se aproximou tanto de mim. Eu digo, não, volte para a gente conversar. Aí, resultado de olha, eu consegui um lugar para você vai tomar um curso e você vai ser um restaurador de livros. Ah, eu topo, 7 horas da noite, 7 horas da noite. Você já terminou tudo, já fez suas quentinhas, já vendeu, encurtando a conversa. Esse camarada faz hoje palestras no Brasil inteiro sobre restauração de livros. Gostou tanto da área e se desenvolveu tanto. O processo administrativo ia levar a quê? A uma demissão. E a mais um processo desse tipo de situação. Então, é discricionário. Eu era obrigado a abrir o processo administrativo. Mas eu entendo que, na verdade, Ortega y Gasset diz, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, eu entendo que, por mais vinculada que seja a conduta, ela comporta uma discricionariedade no sentido de você entender qual é a melhor opção e não escolher uma opção, não há escolha, não há alternativas, quer dizer, você tem, na verdade, alternativas. Você gostaria de um médico que
dissesse, eu vou pensar aqui, ó, vamos tirar aqui na sorte se você vai fazer uma cirurgia ou tomar um remédio. Não, não é? Quer dizer, doutor, mas meu caso é de cirurgia ou de remédio? Não, isso é discricionariedade minha. Tá? Isso aí não quero discutir, é discrição. Sim, doutor, mas o senhor tem que me explicar um pouco, eu sei que eu não posso. É a mesma coisa, só que o jurista quer dar essa carta em branco para o administrador. Então, o médico não tem margem de liberdade nenhuma, ele tem o dever de acertar, nem sempre acerta. Como administrador, nem sempre vai acertar. Mas os parâmetros de acerto, as buscas de acerto, eles são fundamentais para o bom exercício da discricionariedade. Então, vamos mudar o conceito de discricionariedade. Ele não é uma liberdade relativa do administrador, mas é um deslocamento da solução do legislador para o administrador. Ambos comprometidos e vinculados à melhor solução, à solução mais efetiva. E, evidentemente, em dados momentos, nós não podemos saber qual é a solução mais efetiva, qual é a solução mais propícia, mais adequada. Não é? Então, é essa que é, digamos, quando eu falar em discricionariedade daqui para frente, vocês estejam sempre vendo que eu preciso, na verdade, medir, ponderar, raciocinar, e que as decisões discricionárias são muito mais complexas do que aquelas vinculadas, né? Do que aquelas onde a lei já me dá uma tabela, ou já me dá ou já me dá alguma coisa, mas quando eu tenho que tomar uma decisão discricionária, eu tenho que ponderar e medir determinados efeitos. Né? Então, na França, não se admite que alguém faça uma desapropriação de um imóvel sem mostrar se não tinha um imóvel semelhante para você comprar, sem mostrar que, na verdade, não existe, que a localização é necessariamente aquela. Porque se você tiver como comprar um imóvel, não há por que tomar um imóvel de alguém que está morando lá, criando transtornos, etc, etc, etc. Né? Então, a discricionariedade tem vindo para o Brasil da história da discricionariedade francesa e que lá se evoluiu, mas aqui não se evoluiu, porque aqui se continuam com as velhas traduções dos manuais da França. Né? E os nossos administrativistas traduzem só os manuais da França. Né? E na Alemanha, então, o conceito já é completamente... Os juízes já mandam alterar o rumo de uma estrada, haveria discricionariedade maior do que fazer uma estrada, mas um juiz lá se admite que possa fazer isso, porque, na verdade, eu já anulei um concurso aqui, quando um examinador deu 10, o outro deu 3, o outro deu 9. Eu digo, alguma coisa está errada nessa história. Ah, mas é discricionariedade? Sim, mas então para que serve o critério? Dá qualquer nota logo, tira num papel e no sorteio. Se uma prova vale 10 para um e vale 3 para o outro, alguém está errado seguramente nessa história. Então, não temos critérios que sejam válidos. Então, a questão da discricionariedade, ela é muito mais complexa do que o que a gente tem o hábito de dizer. É margem de liberdade, né? Margem de liberdade. Eu vou deixar aqui um espaço para ver se o que temos aqui, como é que podemos baixar aqui, temos aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa aqui que... Cláudia, há uma crítica em relação ao CIPS no que diz respeito à realização de concurso público. Algumas chegam a afirmar que se trata de uma fraude ao concurso público. Olha, Cláudia, eu não acho que, na verdade, eu agradeço a contribuição, é um debate sempre vivo e há muitas pessoas que são, na verdade, que acham que o concurso público é fundamental.
Primeiro, eu acho que uma OCIP não está sujeita, e porque cada vez mais que você ingesse a atuação da OCIP, ela vai deixar de cumprir o seu papel, né? Ela vai deixar de cumprir o seu papel. Então, eu defendo, sim, um critério seletivo, objetivo, mas sem a formalidade do concurso, e melhor, com a possibilidade de ligamento a qualquer tempo. Por exemplo, algumas universidades fazem seleção para professor e eles têm que renovar o seu concurso a cada 3 anos ou a cada 5 anos, porque às vezes ele ficou defasado e você termina virando os concursos. Esse é um debate bem interessante, verdadeiro concurso para aposentadoria. O cidadão já passei, agora eu vou só me cuidar do meu tempo de aposentadoria. Então, eu tenho restrições a esse tipo de situações. Os OCIPs em direito privado não haveria por que serem realizados concursos para o uso, uma vez que as regras de concursos públicos são para personalidade de direito público, paraense com personalidade. Mas, cuidado, Patrícia Batista, em seu livro Transformações de Direito. Eu acho que, na verdade, primeiro a reformulação do concurso todo deve ser feita. Como é que você faz um concurso para um odontólogo no serviço público sem ele abrir a boca de ninguém, só com perguntas e respostas numa prova, né? Já imaginou? Esse cara pode conhecer ótima teoria. Eu, por exemplo, jamais seria um odontólogo, porque não tenho uma habilidade manual para esse tipo de coisa, mas provavelmente numa provinha dessas de coisa eu poderia me debruçar nos livros e responder o que é uma oclusão, o que é não sei das quantas, não sei bem isso, não. Mas é preciso nós revermos se a modalidade do concurso público, como nós fazemos, ele é ainda a melhor solução para essas situações, sobretudo com a ideia de perenidade. E ninguém obedece à regra da avaliação periódica de desempenho. Vamos ver se temos mais alguma questão aí, mas o tema é bem interessante do concurso nas OCIPs. Vou trazer aqui alguém. Manuela já nos colocou aqui a posição dela e já fizemos um debate aqui, já indicou, é um livro muito bom. Ok, Manuela, alguém quer fazer aqui ou no chat ou alguma coisa, alguma avaliação da aula? Eu gosto sempre de ter um feedback de vocês, o que que vocês gostariam de ver, o que que, na verdade, interessaria, como é que estamos de rumos aí? Se alguém não quiser, pode usar o chat aqui, o bate-papo, para sermos mais fiéis a. Temos alguma questão? Demilson. Ok, gente, está tudo bem, então? Tudo tranquilo? Vamos ver aí se na segunda-feira a gente está de volta e espero que vocês reflitam sobre tudo, sobre essa questão da discricionariedade, né? Isso é muito importante para que a gente imagine. Eu acho que não há margem de liberdade nenhuma, porque quando você tem liberdade, tem que ser para você e não para os outros. Liberdade em relação aos outros é opressão. Quando eu tenho liberdade de mandar os outros, decidir o destino dos outros, isso é opressão. Liberdade é um bem individualíssimo, tá? Liberdade eu tenho para escolher uma profissão, para me mudar de um país, para fazer, para casar com alguém, para, na verdade, trabalhar ou não trabalhar, mas eu não posso ter liberdade de fazer uma obra dessa coisa. Silvia, obrigado, professor. Obrigado a você, Silvio. Silvio, perdão, Silvio. Silvio Jacobina. Gabi Santana, foi ótimo, professor, obrigado. Gabi Santana. Ok, gente, na segunda-feira a gente está aqui de volta, tá bom?
Muito obrigado a vocês que participaram, que me ouviram com a paciência de sempre. Obrigado, Cláudia, que está sempre nos dando apoio. Obrigado, Manuela. Obrigado a todos vocês que estão aí. Não vou nominá-los para não cometer injustiças, tá certo? Então, na segunda-feira a gente vem. Eu mandei um texto sobre agências reguladoras. Não sei se receberam o texto, tem aberto a página do Moodle. Tem um texto sobre agências reguladoras nos Estados Unidos. Né? É um texto em espanhol. Espanhol é português errado, dá para todo mundo ler. Né? Cláudia, agradecendo. Cláudia aqui está agradecendo. Né? Obrigado a você, Cláudia. Eliel também agradecendo. Né? Eu acho que a gente está fazendo a interatividade mais possível. Vocês podem interromper, como eu disse, a qualquer momento. Né? Essa aula busca ser participativa, mas a gente sempre faz o que ocorrer no final dessa reuniãozinha. Né? A gente vai superando a pandemia, mas tentando passar para vocês reflexões. Só um lembrete finalíssimo. As grandes universidades americanas e europeias estão limitando o número de aulas. Para quê? Para dar tempo a vocês de fazerem reflexões. Então, por exemplo, a Harvard está limitando a 12 horas aulas por semana. Então, para evitar que, na verdade, o estudante fique sobrecarregado de aulas e não tenha tempo de fazer as suas pesquisas. Né? Isso aqui é muito importante, até porque vocês já viram que eu não estou ensinando o que tem nos manuais, né? Porque se vocês quiserem ler os manuais, leiam à vontade. Eu estou ensinando o que não está nos manuais. A minha lógica é essa. Tá certo, gente? Valeu mais uma vez, não vou ficar enrolando nem tomando tempo de vocês. Tá bom, gente?